Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. O nosso estudo de hoje nós vamos falar sobre a divindade de Cristo. Algumas pessoas dizem que Jesus não era eterno, dizem que Jesus era somente um profeta. Outros dizem que Jesus veio a este mundo, cumpriu o seu papel como profeta. Mas será que a Bíblia fala sobre a divindade de Cristo? Será que Cristo era realmente divino? Será que a Bíblia apresenta que Cristo é Deus? Tem um texto aqui no livro de Lucas, o capítulo 9, e o verso 18 nos diz assim: Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. E o verso 20 diz assim: Mas vós, Cristo perguntando, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e diz: És o Cristo de Deus. Então nós vamos abordar um pouco esse assunto falando sobre a divindade de Cristo. Será que realmente Jesus ele é Deus? Vamos lá, vamos para o livro de Mateus capítulo 1, verso 23, do livro de Mateus, capítulo 1, verso 23. E o texto nos diz o seguinte: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Aqui está falando de quem? Falando de Maria, isso, a virgem, e ela daria à luz um filho. Como seria chamado esse filho? Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Então nós temos a primeira prova aqui, a Bíblia, dizendo que Jesus é Deus, João capítulo 1, verso 1 e 14. João 1, do 1 e 14. Vamos ver o que diz o texto de João. Estou com minha Bíblia aqui na mão, convido você a estar com a sua também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, O verso 14 nos diz assim, veja só: E o Verbo se fez carne e habita entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai. Então, quem é esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Jesus, o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Mas perceba que o texto fala o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, mais um indício aqui falando sobre a divindade de Cristo. Cristo é Deus. No livro de João ainda, o 17 e o verso 5 nos diz assim, João capítulo 17, verso 5, diz assim: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O verso 24 nos diz o seguinte, veja só, 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que é que esses textos que nós lemos aqui, ele nos fala? O texto diz que Jesus existiu com o Pai antes mesmo da fundação do mundo, Então perceba que os dois textos falam isso, que Jesus ele é eterno, assim como Deus é eterno. E Jesus mesmo estava com Deus antes de todas as coisas serem criadas, antes de todas as coisas existirem. Você percebe? Mas em João 8,58 ainda, nós temos um texto que também diz que Jesus, ele é Deus. João 8,58. E o texto nos diz o seguinte, veja só. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão, eu sou,
ela se refere, né, à sua preexistência, né? Cristo está falando da sua preexistência, ou seja, eu sou e existiu antes de Abraão. Então, mesmo antes de Abraão existir, Cristo já existia. Como um Deus eterno, ele já existia. Não sei se vocês lembram, tem uma história na Bíblia que lá dois anjos e o Senhor vão visitar Abraão. E os dois anjos saem e fica então só o Senhor com Abraão. Quem era aquele Senhor? O próprio Jesus. Então você percebe? Mas no livro de Êxodo 3,14, também nós temos outro texto aí para nós. Êxodo 3,14. E o texto nos diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outro. Então você percebe aqui essa expressão eu sou é o nome de Deus. Eu sou. Mas nós temos um outro texto no livro de Lucas, o capítulo 5, do 20 ao 24. Lucas 5, do 20 ao 24. E o texto nos diz o seguinte, veja só. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Nesse texto que nós lemos aqui, o que nós entendemos? Jesus perdoa os pecados, né? E somente Deus pode fazer isso. Então Jesus tem uma autoridade de perdoar pecados, assim como Deus tem. Então Jesus, ele é Deus, Jesus, ele é divino. Se nós formos no livro de João, capítulo 20, verso 28, João 20, convido você a ir lá em João 20, verso 28, nos diz assim, veja só. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. O que Tomé está dizendo aqui? Que Cristo é Deus, né? Senhor meu e Deus meu. Mas vamos ver um outro texto. No livro de Hebreus capítulo 1, do 5 ao 9. Convido você aí ao livro de Hebreus, capítulo 1, do 5 ao 9. O texto nos diz o seguinte, veja só. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade, e cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Quando nós lemos esse texto aqui de Hebreus, o que nós entendemos? Nós vemos aqui o Pai, né, chamou de Deus o seu Filho, né? Deus chamou Cristo de Deus, você entende? O Pai chamou seu Filho de Deus, né? Mas vamos lá, Isaías 9, verso 6. O que diz Isaías 9, verso 6? Isaías 9.
e o verso é o verso 6. E o texto nos diz o seguinte, Isaías 9, 6. Veja só. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que Isaías está confessando aqui? Que Cristo é Deus, Deus forte, é a expressão que ele usa aqui. Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. Então você percebe que essas credenciais, ela pertence a quem? Ela pertence a Deus. Isaías está dando essas credenciais a quem? Ao Filho de Deus. Então você percebe que Isaías chama Cristo de Deus forte. No livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2, também tem um texto para nós. Miqueias 5, verso 2. Convido você a abrir sua Bíblia para nós podermos acompanhar juntos. O livro de Miqueias 5 e o verso é o verso 2, que nos diz assim, veja só. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Então, o que o profeta Miqueias está dizendo aqui? O profeta Miqueias está dizendo que Cristo, ele existe desde o dia da eternidade. Desde o dia da eternidade. Mas no livro de Timóteo, capítulo 6, o verso 15 e o verso 16, 1 Timóteo 6, do 15 ao 16, nos diz assim, veja só. E qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Timóteo aqui está dizendo o que nesse texto? Timóteo está dizendo que Cristo tem a eternidade, Jesus, ele é eterno. Mas se nós seguirmos no livro de Apocalipse ainda, o capítulo 1, o verso 17 e 18, também tem uma mensagem para nós. Apocalipse, capítulo 1, o 17 e o 18, nos diz assim, veja só. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, o que João fala aqui sobre Jesus? Que Jesus é o primeiro, e o último, e Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Meu amigo, minha amiga, perceba que esse pequeno estudo que nós fizemos aqui mostra que realmente Jesus, ele é Deus. Perceba que algumas pessoas dizem que Jesus foi somente um profeta, que Jesus ele veio à Terra e teve o seu papel como profeta, mas perceba que a Bíblia de maneira nenhuma diz isso. A Bíblia fala que Jesus ele é Deus. E Jesus ele se fez carne, se fez humano, habitou entre nós para morrer por mim e por você. Então, quando Jesus morre por mim e por você, Cristo deixa ali a sua glória no céu, o seu trono no céu, para vir a esse mundo e se fazer carne como eu e você. E Cristo ele dá um testemunho de amor por mim e por você morrendo na cruz do Calvário. Então a Bíblia aqui afirma que Cristo ele é Deus. Assim como Deus ele é eterno, Cristo também é eterno. Espero que você tenha compreendido esse assunto, que Deus possa lhe abençoar. Convido você a fazer uma oração. Amado Deus, bondoso Pai, aprendemos nesse momento na Tua Palavra que Cristo ele é eterno, que Cristo é Deus, que um dia Cristo deixou lá no céu o Seu Pai e veio habitar aqui na terra entre nós e se fez carne
e sofreu o que tinha que sofrer e morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Esteja conosco, esteja com essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar de uma maneira toda especial. Obrigado por esse momento, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.